Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fiquei sumida aí mais uma vez devido a muitas coisas que tá acontecendo aqui. Pra quem não sabe, eu cuido da minha sogra, né? Aí esses dias teve umas coisinhas aí pra resolver e eu acabei deixando o canal sem vídeo. Mas estou aqui de volta e eu espero que vocês estejam bem. E hoje quero compartilhar com vocês coisas que eu estou praticando na minha vida para tornar a minha vida mais leve, porque muitas vezes a gente fica cheio de coisas, atarefados para fazer e a gente acaba não dando prioridade para as coisas que mais importam nas nossas vidas, que muitas vezes é a companhia das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente acaba se preocupando com a arrumação da casa, literalmente com as coisas, com a arrumação da casa, que tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e a gente acaba não aproveitando a vida. Então eu fiz a minha listinha aqui e trouxe para vocês algumas coisas que eu já tenho praticado há algum tempo e outras coisas que eu estou praticando agora. E a primeira aqui que eu coloquei é deixar o controle, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar no controle, de estar controlando as coisas, sabe? Sempre quero que as coisas saiam do meu jeito, porque na minha cabeça, quando sai do meu jeito, vai dar certo. E quando outra pessoa tentava fazer, eu falava, não, deixa que eu faço. Então eu ficava atarefada com tantas coisas para fazer. E hoje eu estou aprendendo a delegar, eu estou deixando o controle com Deus e quem quer ajudar eu estou deixando, não estou importando mais que quando alguém faça alguma coisa não saia do meu jeito, porque cada um tem o seu jeito de fazer, então eu não estou mais tentando controlar as coisas, porque não tem como, nem sempre vai sair do jeito que a gente gosta. Mesmo nós tentando controlar, achando que estamos no controle, nem sempre vai sair do jeito que a gente quer. Aí a segunda coisa que eu estou praticando é deixar as multitarefas, porque a maioria de nós mulheres, nós queremos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e muitas pessoas falam que nós somos capacitadas para isso. Então eu queria fazer, quando eu tô arrumando casa, aí eu tô arrumando casa, lavando banheiro, varrendo, tirando teia de aranha, fazendo comida, lavando roupa. Então aquele monte de coisas fazendo ao mesmo tempo. Só que eu comecei a perceber que isso não estava dando resultado, porque na verdade eu não estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Na verdade, eu estava fazendo um monte de coisa, tudo embolado ali, e acabava que eu levava o dia inteiro e não terminava. Então, meio que o meu cérebro estava alternando. Então, hoje eu estou tentando fazer uma coisa de cada vez. E se for fazer, por exemplo, estou fazendo comida ou estou vendo algum vídeo, algum assunto, ouvindo alguma música, mas não aquele multitarefas, aquele monte de coisas ao mesmo tempo. Acaba que a gente não faz direito, uma coisa de cada vez, para mim poder entregar o melhor que eu posso fazer naquele momento. Estou tendo o meu, o meu cronograma, né, de limpeza, estou procurando praticar uma rotina que vá se encaixar para mim. A terceira coisa aqui, que é algo difícil para mim também, me fale aqui nos comentários se para vocês também é deixar de querer ter a razão, mesmo eu tendo razão. Então, muitas vezes eu sei que eu tenho razão, mas eu não vou querer mais discutir sobre aquilo para provar que eu tenho razão. Então, eu estou preferindo zelar mais pela minha paz e não estou querendo mais provar nada para ninguém. Então, eu estou nesse processo de praticar isso e abrir mão da minha razão. Não digo todas as vezes, se você abrir mão da sua razão todas as vezes, você não vai ser você, né? Você não vai ter um posicionamento. Não precisa de nós queremos provar para as pessoas que naquele momento nós temos razão, sim. Não precisa nós termos sempre um argumento, uma resposta naquele momento para aquela pergunta, para aquela conversa, para aquela discussão. Não precisa sempre nós termos razão. Então eu abro mão da minha razão e trazendo um pouco mais de paz, trazendo mais leveza para minha vida. Eu ainda estou no processo, gente. Muitas vezes eu acabo vendo, oh, poxa vida, eu podia ter abrido mão da minha razão naquele momento. Mas é um aprendizado a cada dia que eu estou praticando e eu estou gostando muito. Me fala aqui nos comentários se vocês também têm essa dificuldade de abrir mão da sua razão, abrir mão do controle das coisas à sua volta, se vocês também gostam de estar no controle de tudo.
porque essas são as minhas dificuldades maiores que eu tenho enfrentado, em questão de abrir mão da razão e abrir mão do controle. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes abrir mão da razão vai me trazer muito mais benefícios do que ter razão o tempo todo. E que abrir mão do controle também vai me trazer mais benefícios, porque eu não conseguirei controlar todas as coisas, todas as situações. E somente uma pessoa pode fazer isso, que é Deus. Somente Deus pode controlar todas as coisas e o resultado vai ser bom. Porque tudo que ele faz é bom, mas no meu caso não, nem sempre eu no controle vai resolver, vai trazer um resultado bom. A quarta coisa que eu coloquei aqui é acreditar mais em mim, porque as coisas vão acontecendo, nós vamos nos frustrando, muitas vezes a gente acaba enterrando sonhos, muitas vezes nós fazemos planos e dá errado, e a gente acaba desacreditando da gente, né? Muitas vezes nós falamos palavras negativas para nós mesmos, crenças da nossa mente mesmo, coisas que nós trazemos da nossa infância, nossos traumas. Muitas vezes nós, no cotidiano mesmo, a gente faz uma coisa que dá errado, ou a gente erra em alguma coisa, e aí a gente acaba falando para nós mesmos, nossa, você só erra, nossa, você não consegue fazer as coisas direito, nossa, seu cabelo não é bonito igual de fulano, nossa, você não tá no padrão de beleza, não, você não é bonito, você não é aquilo. Então eu tô começando a acreditar mais em mim, na beleza que eu tenho, nas coisas que eu sou capaz de fazer, porque Deus faz cada ser humano e cada um de nós tem um dom, tem um talento. Então nós precisamos acreditar. Volta lá para sua infância, e é isso que eu tenho voltado. Quando eu era criança, eu acreditava muito nos meus sonhos, naquilo que eu podia fazer, eu acreditava que eu era capaz e que eu iria alcançar. Volta lá na sua infância, relembra se quando você era criança você também acreditava naquilo que você era capaz de fazer. Então nós precisamos voltar para nossa infância e acreditar como uma criança acredita que ela consegue fazer. Mas no decorrer a gente vai crescendo, aí os adultos vão falando, não, você não consegue fazer isso ainda. Não, peraí, deixa um adulto fazer. Não, mas vou esperar você crescer primeiro para saber o que você quer, né? Às vezes a criança fala, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e muitas vezes os adultos acabam podando, né? Aí você vai crescendo e desacreditando. Mas volta lá para sua infância e começa a acreditar como você acreditava quando era criança. E hoje começa a falar palavras boas para você. É isso que eu tenho falado. Eu me olho no espelho e falo palavras boas sobre mim. Quando eu tô me pegando falando alguma palavra negativa sobre mim, que eu não consigo, você só faz coisas erradas, eu começo a falar, não, você consegue. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou falar, não, eu vou aprender com isso aqui que eu fiz. Se eu fiz errado, eu vou aprender com esse erro para não fazer errado de novo. Então, é uma coisa que eu tô praticando também, gente. Então, é um processo. Muitas vezes você vai se pegar, não, acabei de falar uma palavra negativa de novo, não, acabei de fortalecer uma crença ruim sobre mim. Não quer dizer que não, agora que você tem essa consciência, você vai falar só coisas boas sobre você. Não, não é assim que funciona. Então, é um aprendizado. E eu estou aprendendo sobre isso. Me contem aqui também. Se vocês acreditam em vocês, me contem quando vocês eram crianças, o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças. E se hoje você está investindo nesse sonho, nesse plano que você tinha quando você era criança. O quinto aqui é eliminar o excesso das coisas na minha vida, ou seja, eliminar o excesso de tarefas, eliminar o excesso de coisas que eu assisto, eliminar o excesso das coisas mesmo, gente, seja o excesso de coisas ruins, por exemplo, na alimentação, é excesso de industrializados, com o celular, eliminar o excesso das coisas que eu estou assistindo, verificando o que vale a pena eu assistir ou não, verificando o que vale eu gastar o meu tempo com aquilo ou não, eliminar o excesso de tarefas domésticas dentro de casa, eliminar a bagunça, eliminar a quantidade de coisas que eu tenho, seja de cosméticos, roupas, acessórios, eu estou priorizando por aquilo que realmente eu utilizo, que realmente vale a pena ter, aquilo que realmente é necessário para mim, para minha realidade.
Então, tem me ajudado muito nos afazeres domésticos, tirando tudo aquilo de excesso que não tem necessidade de fazer, eliminando o excesso de vestimentas também, tendo aquilo que eu preciso realmente, aquilo que eu gosto de usar. Tem me ajudado muito no manuseio do dia a dia, eliminando o excesso também de utensílios, né? Aí, ali na cozinha, na hora de fazer o alimento, ali apenas com aquilo que nós usamos no dia a dia, tem facilidade tem facilitado muito a minha vida na hora de lavar a louça, não fica aquele monte de louças. Então, eliminei o excesso de copos, de pratos, de utensílios, de panelas. Então, tem aquilo que é necessário. E ainda está faltando algumas coisas para mim adquirir, coisas para trocar, mas a minha intenção não é mais ter aquele monte de coisas para acumular, tendo um monte de coisas para fazer, de serviços para fazer, adquirir coisas para me dar mais trabalho. Eliminando os excessos, eu eliminei a bagunça, né? Porque viver com coisas bagunçadas atrai mais bagunça. A Bíblia mesmo fala que um abismo atrai outro abismo. Bagunça atrai mais bagunça, mais sujeira. Então, quando as coisas são organizadas, tudo o ambiente fica leve, fica fresco, fica tranquilo, fica aquela paz. Igual quando você lava uma louça, você dá até aquele suspiro de paz. Vocês aqui é ser mais grata com as coisas que eu já tenho, me focar mais nas coisas que eu já tenho. Eu procuro agradecer pelo meu corpo estar em bom funcionamento, eu procuro agradecer pelas pessoas que me tratam bem. A cada dia, se é um estranho que me falou um oi, me deu um bom dia, me ajudou em alguma coisa, eu procuro agradecer por cada coisa, pelas coisas materiais que eu já tenho, e coloco nas mãos de Deus aquelas coisas que eu preciso adquirir, que eu quero adquirir. Então, eu estou procurando mais ser grata ao acordar, agradecer por estar viva, por mais uma oportunidade de vida, agradecer pela boa noite de sono que eu pude dormir. E é isso, estou focando mais o meu olhar para a gratidão e não para as coisas que eu ainda não possuo. E o mundo gira muito em torno das coisas que nós não possuímos, então a indústria nos mostra que nós precisamos daquelas coisas e na maioria das vezes nós não precisamos. A última é sobre a reclamação. Estou procurando deixar a reclamação. É algo um pouco complicado, porque na maioria das mulheres nós temos a tendência de falarmos muito. Então, quando uma coisa não está nos gostando ou estamos incomodados com algo, nós acabamos falando muito aquilo, repetindo várias vezes. E quanto mais você reclama, mais daquilo que você está reclamando você vai ter, porque nós vamos atrair aquilo. Então, eu estou procurando não reclamar tanto, mas refletir sobre aquele problema, tentar resolver e deixar nas mãos de Deus. Aquilo que eu posso fazer, eu faço, e aquilo que não dá para fazer é deixar. Não reclamar mais. Muitas vezes eu me pego reclamando, mas aí eu estou procurando me policiar para parar cada dia mais e focar mais na gratidão. Tem vários versículos na Bíblia que fala sobre a mulher que reclama. Ela é como se fosse uma goteira, uma pingueira na casa. Se você já teve uma goteira, você sabe o quanto que é ruim aquilo pingando, pingando, uma teia furada, ou alguma torneira que está estragada, que fica só pingando, pingando, pingando. Aquilo incomoda. Então as pessoas que estão ao nosso redor não vão querer ficar perto de nós, porque vão falar, vem fulano de tal reclamando sobre aquele mesmo assunto, aquela mesma conversa. Vamos refletir e ver se nós podemos fazer algo para mudar sobre aquilo que nós estamos reclamando. Podemos fazer, vamos procurar passo a passo, vamos fazer, se não, entrega o controle para Deus, porque nem tudo nós conseguimos fazer. É isso, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês têm dificuldade em alguma dessas coisas que eu falei. Estou no processo praticando essas coisas, mas já percebi que já melhorou bastante a minha vida, tem trago bastante leveza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais. E até a próxima. Tchau!